Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus ainda está dando conversa para o diabo? Você não está se perguntando isso não? E como é que o diabo conhece tanto a Bíblia? Parece que ele anda com a Bíblia debaixo do braço por aí. E por que Jesus não se joga logo e resolve logo esse problema? Os anjos vão pegar ele mesmo? Essas e outras perguntas a gente vai responder agora no nosso segundo Ler e Entender a Bíblia. Chega mais. Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Ler e Entender a Bíblia, continuando o capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus. Agora a gente vai falar dos versos 5 ao verso 7, tá certo? Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no nosso canal, porque assim você vai estar sempre sendo atualizado de tudo que está acontecendo aqui. E tem muita coisa boa sendo colocada no nosso canal, além do Ler e Entender toda semana. Às quintas-feiras a gente tem o Cultive, entre outras programações. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você esteja sempre ligado em tudo o que está acontecendo. Se inscreve aí, vai. Se inscreveu? Maravilha, seja bem-vindo. Muito bem, vamos lembrar aquilo que nós estávamos conversando até então. Fizemos no nosso último programa o capítulo 4, os versos de 1 a 4. E a gente falou um pouco sobre essa ida de Jesus ao deserto, que é essa transição que ele está vivendo antes de efetivamente começar o seu ministério. A gente até fez uma ponte entre os 40 dias no deserto de Jesus e os 40 anos do povo no deserto, não é? Que são essas fases de transição para um grande acontecimento, uma grande realização de Deus na vida do povo, nos 40 anos, e no ministério de Jesus, nos 40 dias. Então ele vai ao deserto para a preparação, essa transição que ele está vivendo e preparação para efetivamente começar o seu ministério. Lembrando que ele veio do batismo, que foi a aceitação, digamos assim, o ato de aceitação da missão que Jesus deu para ele. E aí, a partir do verso 5, hoje a gente vai falar sobre esse trecho que eu citei no início do nosso vídeo: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos entender como é que isso aí está acontecendo? Capítulo 4 de Mateus, verso 5, vai dizer assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Então, Jesus foi levado pelo diabo para a parte mais alta do templo. É importante que a gente lembre que este templo é o templo de Jerusalém. Está falando da cidade santa, está falando de Jerusalém, o referencial histórico, cultico e da presença de Deus dentre o povo judeu. O templo de Deus, a casa suprema de Deus para o povo de Israel. E o diabo leva Jesus até lá, na parte mais alta, e os estudiosos vão dizer que coloca Jesus num cume, num pico do templo, que dá vista para um vale, um abismo. Alguns estudiosos históricos até vão dizer que era um abismo no qual você não conseguia ver a parte de baixo, o chão, ou seja, era uma experiência de medo mesmo, né? De se lançar a um desconhecido, ao obscuro, a certeza da morte. Então, é nessa condição que o diabo leva Jesus ao alto do templo. Ao levar Jesus para essa parte alta do templo, ele vai no verso 6 e diz para Jesus: se você é filho de Deus, e aí a gente tem novamente Jesus sendo tentado pelo diabo, de que maneira? Fazendo ele duvidar daquilo que ele já sabia que era o Filho de Deus, questionando a essência da sua pessoa e da sua missão. E ele continua: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E aí a pergunta que eu fiz na nossa introdução: como é que o diabo conhece tanto a Bíblia? Sim, porque essa citação do diabo aí é o Salmo 91, verso 11, sabe? Então o diabo conhece a palavra de Deus. Se bobear, com certeza ele conhece mais do que muito crente, e isso é até preocupante. O diabo conhece, domina a palavra de Deus, e mais uma coisa que fica marcada aí, que conhecer a palavra de Deus é uma garantia de que vai servir a Deus, ou que esse conhecimento vai aproximar a pessoa de Deus, né? O diabo é o nosso adversário, é o nosso inimigo, embora conheça a palavra.
Então, conhecer a palavra não é o suficiente, a gente vê isso provado nessa situação. E o diabo conhece a palavra, entre aspas, conhece porque ele a usa de maneira distorcida aqui. Ele está pegando um trecho desse Salmo 91, tirando do contexto e colocando para Jesus de maneira bem sutil e bem enganosa, porque não é esse o espírito presente dentro do Salmo. E essa compreensão de Jesus deste Salmo real vem na sequência, no verso 7, quando ele fala o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A citação de Jesus é de Deuteronômio capítulo 6, mas é uma citação de um texto diferente que mostra a compreensão plena de Jesus daquilo que estava sendo dito no Salmo 91. Sim, o diabo conhece a palavra, mas ele faz mau uso dela. E é importante que a gente entenda, o diabo usa a própria Bíblia para tentar nos desvirtuar dos nossos caminhos. O diabo usa a Bíblia para nos enganar. O diabo usa a própria Bíblia para tentar fazer com que você viva uma fé falsa, frágil. Não se esqueça disso e nunca se esqueça disso. E o que esse fato ressalta? Ressalta a necessidade de nós conhecermos e dominarmos a Bíblia também, para que, assim como Jesus, possamos combater os enganos e as más interpretações do diabo com a própria palavra, afirmando aquilo que ela na verdade diz, já que o diabo a usa de maneira imprópria. Então, conhecer a Bíblia é essencial. Imagina se Jesus aqui não conhecesse a Bíblia, como é que ele ia sair dessa enrascada? Se bobear, não sairia. Se bobear, ele seria ludibriado e induzido pelo diabo a fazer aquilo que ele estava sugerindo. E nós já entendemos isso no outro vídeo. Se você não assistiu, assiste aí, está no nosso canal. A gente já entendeu que aqui o propósito do diabo é fragilizar a convicção de Jesus em Deus e em sua missão, fazê-lo questionar, duvidar quem ele é e o propósito da sua vida, da sua existência. Então, é muito importante a gente ter conhecimento pleno da palavra, porque ela mesma vai ser usada e instrumentalizada contra nós falsamente, tentando nos desvirtuar do caminho de sabedoria verdadeira. E no verso 7, Jesus responde a essa insinuação maldosa e falsa do diabo sobre a ação de Deus de cuidado. E ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E a gente precisa entender essa resposta de Jesus aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus pode ser entendido também como não testar o Senhor teu Deus. Testar Deus dessa maneira, colocar-se em risco para poder provar a existência e a efetividade de Deus é o contrário de confiança, é desconfiança. E o diabo estava querendo plantar essa sementinha de desconfiança no coração de Jesus nessa tentação. Portanto, jogar-se dali de cima para que Deus o guarde não é prova de confiança em Deus e de convicção, é imprudência. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque nós não precisamos que Deus manifeste provas de seu amor e de sua existência e de seu cuidado para conosco. Jesus é a prova viva e sacrificial desse cuidado de Deus. A vida e o sacrifício de Jesus já é tudo que a gente precisa para saber do amor e do cuidado desse Deus. Colocar-se em risco é imprudente e não prova confiança. Testar Deus dessa maneira é infantilidade espiritual. Graças a Deus, Jesus não cometeu esse ato falho de desconfiança. Mas às vezes a gente pode cometer isso sim. Às vezes a gente pode se colocar em riscos, não tomar os cuidados devidos, não ser prudente, garantidos nesse cuidado de Deus. Isso não é confiança, isso é imprudência, porque a confiança em Deus e as garantias que nós temos em Deus não nos permite ser imprudentes. Ao contrário, precisamos fazer a nossa parte, que é se cuidar, se preservar, pensar bem antes de tomar uma decisão, não é?
ter uma conduta digna, aprovada, que nos leve a bons caminhos, enfim. Nós precisamos ser prudentes em tudo, se cuidar em tudo e não ficar se garantindo de que, eu vou fazer de qualquer jeito porque lá na frente Deus guarda. Não, não é assim que funciona. Isso não é confiança, é justamente o contrário. É a sua fé que não está comprometida com o poder de Deus e com a garantia que Ele já te deu e que você não precisa de provas novas para afirmá-la. Muito bem. Mais um episódio do nosso Ler e Entender a Bíblia. Na semana que vem a gente tem a continuidade desse texto. Há mais um desafio feito pelo diabo contra Jesus e a gente vai entender o que se passa lá, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Que Deus te abençoe e até a próxima. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar esse vídeo é compartilhar a palavra de Deus, é semear a palavra de Deus. E semear a palavra de Deus é o nosso dever.